Imagine que é março de 1948. Você é professor em Munique. Há 12 anos você economiza. Não para nada extravagante. Uma casa modesta, talvez uma pequena oficina para o seu irmão. Você guarda seu dinheiro no banco, como deveria. Você sobreviveu à guerra, seguiu as regras, acreditou na paciência. Em 20 de junho, o governo anuncia uma reforma monetária. Da noite para o dia, cada 10 Reichsmarks que você economizou se transformam em um Deutsche Mark. Seus 15.000 Reichsmarks, anos de disciplina, agora valem 1.500, uma redução de 90%. Legal, instantânea e irreversível. Mas eis o que a maioria das pessoas não percebe. Você já havia perdido a maior parte do seu patrimônio antes dessa data. A regularização legal era apenas a papelada final. A transferência real ocorreu em 3 fases distintas, em uma ordem específica, utilizando mecanismos que a maioria das pessoas só reconheceu quando já era tarde demais. Esta não é uma história exclusivamente alemã. É um padrão, e se repete com precisão mecânica sempre que um sistema monetário se aproxima do colapso estrutural. A classe média perde riqueza das mesmas 3 maneiras, na mesma sequência, antes que o sistema seja oficialmente reestruturado. Isso não é teoria, é história forense. Deixe-me mostrar-lhe a autópsia. A primeira fase é a tesoura entre preços e salários. Eis o que as pessoas pensam que a inflação é. Os preços sobem, os salários sobem, tudo se ajusta e a vida continua. Mas o que realmente acontece é o seguinte: a inflação começa, mas não se move de forma uniforme. Os preços dos itens essenciais sobem primeiro. Alimentos, energia, aluguel, são coisas que as pessoas precisam comprar independentemente do custo. Os salários sobem depois, às vezes muito depois, e muitas vezes não sobem de forma alguma em termos reais. Essa diferença, o tempo entre o aumento do custo de vida e o momento em que a renda acompanha esse aumento, é chamada de tesoura entre preços e salários. E em cada período anterior à redefinição, essa diferença se alarga, transformando-se em um abismo. Entre 1980 e 1982, a Argentina experimentou uma inflação galopante, que atingiu picos acima de 200% ao ano. O salário de um professor em janeiro de 1980 permitia comprar mantimentos para um mês. Em meados de 1981, o mesmo salário comprava apenas 2 semanas. Em 1982, menos de uma semana. Os salários eram reajustados, sim, mas sempre retroativamente, sempre com meses de atraso. A classe média foi obrigada a usar suas economias apenas para manter o consumo. Quando o Plano Austral foi anunciado em 1985, uma reestruturação monetária que substituiu o peso pelo austral, a maior parte das economias da classe média já havia evaporado. Não pela reestruturação em si, mas pelos cortes drásticos. O mesmo aconteceu na Iugoslávia, entre 1989 e 1994. Os preços dobravam a cada poucos dias no auge da crise. Os salários eram reajustados mensalmente por decreto, mas o reajuste era baseado na taxa de inflação do mês anterior, que já estava desatualizada. Professores, engenheiros, funcionários públicos, pessoas que viviam de salário, não de patrimônio, viram seu poder de compra despencar em tempo real. O mecanismo é simples. A classe média concentra sua riqueza em 3 lugares: poupança em dinheiro, renda salarial e bens fixos modestos, como uma casa ou um carro. Quando a inflação começa, o salário se torna o ativo que mais demora a se reajustar. Você não pode renegociar seu salário diariamente. Não pode indexar seu contrato de trabalho aos preços reais dos alimentos. Você está preso a contratos nominais em um mundo onde o termo nominal está se tornando irrelevante. Então, você saca da poupança, liquida o fundo de emergência, para de contribuir para a aposentadoria, converte planos de longo prazo em planos de sobrevivência de curto prazo. Essa é a primeira transferência. Silenciosamente, gradualmente, sua riqueza se esvai em consumo apenas para se manter estável. A classe média não está gastando suas economias em luxos. Está gastando com compras de supermercado, aluguel, eletricidade, para manter o estilo de vida que tinha há 2 anos. É aí que tudo começa. Não com declarações, não com anúncios dramáticos, mas com um aperto lento que parece temporário e nunca se reverte. A segunda fase é a armadilha da reprecificação de ativos. À medida que a inflação acelera e as poupanças se corroem, as pessoas começam a perceber que manter moeda em espécie significa perder patrimônio. Então, elas buscam alternativas. O conselho está por toda parte. Compre ativos reais, livre-se do dinheiro em espécie, proteja-se. E elas o fazem, mas tarde demais, e comprando as coisas erradas na hora errada. Os ricos e influentes são os primeiros a agir. Eles percebem os sinais das políticas públicas, entendem a dinâmica da dívida e têm acesso a contas no exterior e ativos tangíveis antes que o público em geral se dê conta do problema.
Quando a inflação se torna inegável, os ricos já se reposicionaram. A classe média age em seguida. Compra imóveis a preços inflacionados, compra ouro no auge da valorização. Compra tudo o que acredita que manterá seu valor, mas faz isso com o que resta de suas economias, muitas vezes recorrendo a empréstimos. Então vem a reinicialização. E aqui está a armadilha. Quando uma moeda é reinicializada, o governo não se limita a redenominar o dinheiro em espécie. Ele reajusta os preços de tudo: hipotecas, empréstimos, avaliações de ativos, salários, pensões, e o faz seletivamente, muitas vezes de maneiras que protegem instituições e punem indivíduos. Em 1991, o rublo soviético desintegrou-se. A inflação oficial ultrapassou os 2.000% em algumas medições. Os soviéticos da classe média, vendo suas economias evaporarem, começaram a comprar bens duráveis, móveis, eletrodomésticos, qualquer coisa tangível. Alguns compraram pequenos negócios comerciais. Estavam tentando escapar da moeda. Quando a economia foi liberalizada e os preços se desvalorizaram, o custo dos bens explodiu da noite para o dia. Mas os salários e as pensões não foram desvalorizados. Foram controlados, ajustados por um cronograma burocrático, sempre atrasados. Se você comprasse uma geladeira com suas economias, ela ainda teria algum valor. Mas se a comprasse com dívidas, você estaria arruinado. Os que sobreviveram foram aqueles com acesso à moeda estrangeira ou ativos que podiam ser vendidos nos mercados de câmbio forte. A classe média, detentora de ativos domésticos adquiridos no auge da inflação com alavancagem interna, foi dizimada. A mesma estrutura surgiu na Alemanha em 1923. Com a hiperinflação se alastrando, os alemães de classe média começaram a comprar qualquer coisa que fosse tangível: pianos, obras de arte, terrenos, mas compravam com marcos que se desvalorizavam diariamente. Quando o Rentenmark foi introduzido em novembro de 1923, o valor dessas compras já havia sido dizimado. Um piano comprado em agosto valia uma fração em termos reais em dezembro, embora ainda fosse um piano. E se você tivesse contraído um empréstimo para comprar esse bem, a dívida era frequentemente reestruturada de maneiras que não correspondiam ao novo valor do bem. Os marcos legais foram reescritos. A classe média, que havia recorrido à alavancagem para se proteger, descobriu que a alavancagem havia se tornado uma armadilha. Esta é a segunda transferência. A classe média entra no mercado de ativos tarde demais, a preços muito altos, frequentemente com dinheiro emprestado, e então é pega de surpresa quando as regras mudam. Os ricos não tomam empréstimos na moeda em colapso para comprar ativos nacionais. Eles tomam empréstimos na moeda em colapso e compram ativos estrangeiros. Eles usam a dívida como ferramenta. A classe média a utiliza como último recurso. A terceira fase é o vício legal. Agora chegamos à fase final, aquela que torna as duas anteriores irreversíveis. Governos que enfrentam um colapso monetário não se rendem silenciosamente. Eles protegem o sistema controlando as saídas. E isso se dá por meio de controles de capital, conversões forçadas, confisco de ativos e inadimplências seletivas. A classe média, já fragilizada a essa altura, fica presa nessa situação. Após a libertação da França em 1945, o franco estava em ruínas. O governo, desesperado para restaurar a confiança, implementou controles cambiais antes de qualquer reforma. Não era possível transferir dinheiro para fora do país. Não era possível converter francos em moeda estrangeira sem autorização. Então veio a reforma. Os francos antigos foram convertidos em francos novos a uma taxa fixa. Mas grandes quantias em dinheiro vivo foram submetidas a registro e tributação obrigatórios. Se você tivesse economias significativas denominadas em francos, precisava declará-las. O governo então decidia quanto você poderia converter e a que taxa. Se você fosse rico e tivesse transferido dinheiro para contas no exterior antes dos controles, estava tudo bem. Se você fosse de classe média e mantivesse suas economias em um banco nacional, como deveria fazer, você estava preso. Isso não foi exclusivo da França. Em 1990, o Brasil implementou o Plano Collor. Da noite para o dia, o governo congelou todas as contas bancárias com saldos acima de 50 mil cruzados. Aproximadamente o 1.200 arroios na época. Contas de poupança da classe média, congeladas. Era possível sacar uma pequena quantia, mas o restante ficava retido por 18 meses. Quando o dinheiro era liberado, a inflação já havia destruído seu valor. Os mais prejudicados foram servidores públicos, pequenos empresários e aposentados, pessoas que confiavam no sistema. Os ricos não mantinham suas riquezas em cruzados ou em bancos nacionais. A mesma estrutura surgiu no Chipre, em 2013. Depositantes bancários com saldos superiores a 1.000 Oberheuers foram submetidos a um resgate interno, uma conversão forçada de depósitos em ações.
Foi legal, foi organizado e foi devastador para pequenos empresários e famílias de classe média alta que mantinham fundos de giro no banco. Eis o mecanismo que você precisa entender. Os controles de capital não são projetados para impedir que os ricos saiam do país. Quando os controles são anunciados, os ricos já saíram. Os controles são projetados para prender a classe média no prédio em chamas por tempo suficiente para extrair uma última transferência. Você não pode vender, não pode se mudar, não pode converter. Você é uma contraparte cativa de uma reestruturação projetada pelas mesmas pessoas que causaram o problema em primeiro lugar. E quando a reestruturação acontece, sua riqueza é convertida à taxa oficial, sob as regras oficiais, sem direito a recurso. Essas três fases, a tesoura entre salários e preços, a armadilha da reprecificação de ativos e o vício legal, aparecem em todas as grandes redefinições cambiais da era moderna. Alemanha em 1923 e 1948, em ambas as ocasiões. Hungria em 1946, que sofreu a pior hiperinflação já registrada. Argentina diversas vezes em 1985, 1991 e 2002. Iugoslávia, Zimbábue, Venezuela e o RSS. Até mesmo os Estados Unidos, em 1933, apresentaram elementos dessa estrutura. A Ordem Executiva 6102 exigia que os cidadãos entregassem ouro em troca de dólares a uma taxa fixa. Em seguida, o dólar foi desvalorizado em relação ao ouro. Uma conversão forçada seguida de uma reprecificação. As pessoas que cumpriram a exigência perderam poder de compra. As pessoas que tinham acesso a contas no exterior mantiveram sua riqueza. Isso não é coincidência. Essa é a arquitetura do colapso monetário. A classe média perde porque detém riqueza nas formas mais vulneráveis a esses três mecanismos: salário, poupança interna e ativos locais alavancados. Ela segue as regras, confia nas instituições, age lentamente porque não tem outra escolha. Os ricos sobrevivem porque detêm riqueza em formas que transcendem fronteiras e jurisdições legais, ativos estrangeiros, commodities e influência política. E então o sistema se reinicia. A moeda é redenominada, a dívida é reestruturada, as autoridades declaram a estabilidade restaurada, mas a transferência já está completa. Você pode estar se perguntando, por que os governos simplesmente não evitam isso? Por que não estabilizar a situação antes que chegue a esse ponto? A resposta é tanto matemática quanto política. As redefinições monetárias não acontecem porque os governos as desejam. Elas acontecem porque os governos ficam sem opções. Quando uma redefinição ocorre, a austeridade, os aumentos de impostos, os resgates estrangeiros e a impressão de dinheiro já foram esgotados. Uma redefinição se torna inevitável quando a dívida se torna impagável, a moeda perde a credibilidade e o sistema político não consegue impor a dor necessária gradualmente. Se você tentar estabilizar a situação lentamente, cortando gastos, aumentando impostos, defendendo a moeda, corre o risco de um colapso político. Se imprimir dinheiro para adiar a crise, acelera a inflação. Se der calote, perde o acesso aos mercados de crédito. Então, os governos optam pela reinicialização, optam pela demolição controlada. E a classe média é o grupo mais fácil de sacrificar porque não é organizada, não tem mobilidade e carece de influência política. Isso não é crueldade, é a lógica do sistema. A classe média é o amortecedor, o grupo que absorve as perdas para que o Estado sobreviva e as elites permaneçam intactas. Não estou fazendo uma previsão, não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã em algum país específico, mas a mecânica não mudou. A estrutura continua a mesma. Sempre que você vê um sistema monetário com dívida soberana insustentável em relação ao PIB, balanços de bancos centrais se expandindo sem o correspondente crescimento da produtividade, salários reais ficando para trás em relação às medidas oficiais de inflação, incapacidade política de cortar gastos ou aumentar impostos de forma significativa, ou controles de capital cada vez maiores, você está testemunhando os estágios iniciais desse padrão. E se você é da classe média, você detém exatamente o tipo de riqueza que esses sistemas consomem primeiro. Não porque você tenha feito algo errado. É assim que o sistema foi projetado. Você não pode mudar as regras do jogo votando. Você não pode se livrar da estrutura da dívida protestando. E quando o reajuste for anunciado, as transferências já terão ocorrido. A questão não é se haverá novos reajustes cambiais. Haverá. A questão é quem entenderá o padrão antes que seja tarde demais. A história não se repete exatamente. Weimar não voltará. A crise do franco francês não será uma repetição nota por nota. Mas a estrutura permanece. A tesoura entre salários e preços, a armadilha da reprecificação de ativos, o vício legal. 3 fases. Mesma sequência, mesmas vítimas. E a classe média, por deter riqueza em formas inadequadas, perderá da mesma maneira que sempre perdeu. Não repentinamente, não dramaticamente.
silenciosamente, legalmente, inevitavelmente. Esta é a autópsia. É isso que o registro histórico mostra repetidamente, através de continentes e séculos. Uma vez que você vê, não consegue mais ignorar. A maioria das pessoas nunca percebe esses padrões, até que tudo já tenha terminado. A única questão é: você está prestando atenção?